Olá pessoal, saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje eu irei expor um tema que foi bastante debatido aí nas redes sociais devido a um pseudo pastor que afirmou que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então eu vou apresentar algumas evidências internas, bíblicas, e externas, extra-bíblicas, que mostram, que comprovam que a Bíblia é a palavra de Deus. O Novo Testamento cita o Antigo mais de 100 vezes, além das alusões que, junto com as citações, citam ou aludem todos os livros do cânon de Jânia, que são os 49 livros do Antigo Testamento da Bíblia protestante, com exceção de Esther. Assim, o Novo Testamento já nos dá a lista dos livros do Antigo Testamento que eram canônicos. O Senhor Jesus afirmou que as Escrituras, Antigo Testamento, testificavam dele, e que os fariseus e saduceus erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, reconhece que seus escritos, ou parte deles pelo menos, é palavra inspirada pelo Senhor. Em sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo afirmou que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. O apóstolo Pedro coloca os escritos de Paulo no mesmo nível do Antigo Testamento e recomenda crescermos na graça e no conhecimento para não sermos enganados por falsos profetas. E o mesmo apóstolo Pedro afirma que não podemos pensar que a Bíblia é resultado de imaginação humana, mas que homens de Deus escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Quanto às evidências externas, cada um dos 27 livros do Novo Testamento é citado ou aludido por pelo menos um dos chamados pais da igreja. E segundo a crítica textual, podemos reconstruir o Novo Testamento inteiro a partir destas citações. Não foi Constantino que estabeleceu o cânon das Escrituras, como afirmou esse pseudo-pastor. O Novo Testamento já era bem reconhecido pelos cristãos primitivos. Os evangelhos já foi citado por Paulo e pelos pais apostólicos Clemente Romano, Inácio de Antioquia e Policarpo. E os demais livros do Novo Testamento circulavam entre a Irmandade do segundo século. Durante a perseguição romana e o surgimento de heresias, em especial o marcionismo, os líderes da igreja primitiva preocuparam-se em definir quais dos inúmeros livros em circulação eram inspirados. Os critérios foram a apostolicidade, se o livro foi escrito por um apóstolo ou alguém ligado a um, a autoridade reconhecida por toda a igreja primitiva e a harmonia com os livros a respeito dos quais não havia dúvidas de sua inspiração. O primeiro documento oficial que prescreveu como canônicos os livros do Novo Testamento atual, os 27 livros do Novo Testamento atual, foi a Carta de Páscoa, escrita por Atanásio em 367. Os documentos oficiais apenas chancelaram o que há muito tempo os cristãos primitivos já aceitavam como palavra de Deus.
Como escreve o professor de Novo Testamento da Universidade de Kampen, na Holanda, Jacob van Bruggen, abre aspas, embora se sugira de muitos lados que a própria igreja já tenha formado o cânon, isso não é historicamente correto. Fecha aspas. Então, além desses dados históricos, nós temos o testemunho da igreja primitiva. Inúmeras pessoas preferiram perder a sua vida do que entregar os livros sagrados, a Sagrada Escritura, para ser destruída pelos romanos. Vários homens e mulheres de Deus perderam a sua vida, mas não negaram as verdades escritas nesse livro sagrado. Portanto, não nos deixemos nos influenciar por falsos pastores que querem ficar livres da Bíblia para pregar suas mentiras. Mas façamos como os judeus bereanos, que foram elogiados por Lucas por conferir na Bíblia, no Antigo Testamento, se o que o apóstolo Paulo falava era verdade, lembrando que por onde Paulo passava, Deus fazia milagres. Então os bereanos não se deixaram se iludir, entre aspas, se iludir com as obras feitas por Paulo. Eles só creram quando confirmaram que tudo aquilo que Paulo pregava era bíblico. Muito obrigado pelo seu tempo. Nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo e que Deus te abençoe.